Então estamos de volta com mais um podcast aqui do Tudo Sobre Foto, dessa vez falando sobre um tema polêmico que tem surgido ultimamente aí nas redes sociais, falando sobre se o fotógrafo é um artista ou é um empreendedor. Dessa vez e de todas as outras, né? A gente gosta de tema polêmico. Senão não tem graça. Fotógrafo, artista ou empreendedor? O Fábio trouxe esse questionamento para nós aqui, eu acho super válido e eu acho que a gente deve primeiramente fragmentar essa pergunta. Fotógrafo, artista ou empreendedor? Eu acho que uma coisa não anula a outra, né? Que o fotógrafo profissional obrigatoriamente tem que ser empreendedor. E o fotógrafo pode ser só artista sem ser empreendedor, né? E que tem essa sobreposição, que o fotógrafo empreendedor pode ser artista também. Falei uma bagunça agora aqui, né? Pode ser uma coisa, pode ser outra, pode ser as duas, né? E bem interessante a gente levar em consideração o fotógrafo enquanto empreendedor, em primeiro lugar. O fotógrafo, assim como a grande maioria das profissões, né? Falando aqui em fotógrafo profissional, a grande maioria das profissões, todo mundo é vendedor, né? Fotógrafo é vendedor porque vende ou a fotografia, ou o seu tempo, ou de diversas formas. Todo mundo que trabalha de algum jeito é vendedor, ou de tempo, ou de produto, ou de serviço, né? Então, essa é a maneira que funciona o capitalismo, né? A gente por mais que seja empreendedor, a gente é vendedor, né? E aí tem uma série de questões que a gente tem que levar em consideração. Fotógrafo, então sim, empreendedor, né? Quando tu é profissional, obrigatoriamente tu tem que ser empreendedor. E como tu empreende, como tu te posiciona no mercado, como que tu vende, como que tu faz gestão financeira, tudo isso vai dizer que nível de fotógrafo tu vai ser, né? Quanto dinheiro tu vai ganhar com isso, né? A gente está falando aqui, eu sei que tem várias pessoas que são fotógrafos amadores e beleza, tudo certo, e tem uma galera que é fotógrafo profissional, e quando a gente fala em fotógrafo profissional, a gente fala em profissão, né, de fotografia, e aí obrigatoriamente a gente tem que falar em dinheiro, em rentabilidade, e quando se fala nesse assunto, quanto mais melhor. Eu quero, quanto mais dinheiro eu ganhar com fotografia, melhor para mim, e tenho certeza que todo fotógrafo, se não pensa assim, está pensando errado, né? Falando de profissional. No entanto, a arte é totalmente ligada à fotografia, né? Tem pessoas que falam, a gente não fotografa com a câmera, né? A gente fotografa com a nossa bagagem cultural. Isso é uma frase do Sebastião Salgado. Tem outros pensadores, né, que falam da mesma forma, né? E a fotografia é tida como uma arte, né? É uma das artes. No entanto, eu acredito que a gente não tem que ver a fotografia como algo isolado se falando em arte. Que a fotografia, ela traz referência da pintura, ela traz referência do cinema, gigante. Então, quando tu começa a entender a fotografia enquanto arte, tu traz aquela arte para o teu trabalho autoral. Quando tu consegue tornar esse trabalho autoral, vai fazer toda a diferença na tua carreira, né? E aí, fazendo até uma relação com o cinema, todo grande filme com uma direção de fotografia assertiva tem um sucesso gigante, né? A direção de fotografia no cinema faz toda a diferença num filme, né? Assim como todas as partes do filme, o roteiro, música, né? Mas agora, aqui a gente está falando de fotografia, então a direção de fotografia faz toda a diferença no filme, né? E quando a gente consegue entender a direção de fotografia de um filme, esse filme tem uma fotografia nesse sentido, por isso, né? Eu tô falando de fotografia. O que é fotografia de um filme? O que é a fotografia? O enquadramento, a composição, aonde estão dispostos os elementos, a cor do meu filme conforme o que eu quero passar, né? Se eu quero fazer um filme, se eu tô vendo um filme com uma cor específica, mais preto e branco, mais pro tom de sépia, trazendo uma questão de época, ou se eu tô trabalhando com uma cor mais viva, ou se eu estou trabalhando uma experimentação de cor, como é o caso do Pulp Fiction. Isso. Como é que é o nome do... É o Tarantino. O Tarantino, o Quentin Tarantino, né? Fez Pulp Fiction e outros filmes que são marcos históricos em que tem uma experimentação de direção de fotografia, de cor, em que se bagunça a mente do espectador, né? Durante o processo. Então,
eu acho que arte e fotografia não tem como separar, né? Que elas são juntas, e quando a gente traz as referências, eu já falei aqui, mas vou falar de novo, né? Eu sou formado em artes, então eu trago várias referências, né, da fotografia. Quando a gente fala em luz de Rembrandt, o que é a luz de Rembrandt, né? Uma luz lateral, mais suave, né, com uma característica específica. É um tipo de fotografia que vem lá da pintura. E a fotografia, falando agora na questão de função da fotografia, ela tomou um papel da pintura, que antes a pintura tinha o papel de registrar o momento, né? Registrar as autoridades, registrar o que precisava ser eternizado. E aí surgiu a fotografia que fazia isso que a pintura vinha fazendo. E a pintura se reinventou, e aí tem pintura abstrata, tem pintura surrealista, tem pintura que não tem mais esse papel de registrar o que é real, né? E a fotografia passou em um primeiro momento a registrar o que é real, a ser uma fotografia de registro, e também passou a ser uma fotografia. Também tem fotografia surrealista, também tem fotografia, né, só com cunho artístico. Depende da nossa inserção. Então, a pergunta fotógrafo, empreendedor ou artista, eu acho que o fotógrafo profissional obrigatoriamente é empreendedor, né, mas que a arte faz parte e vai fazer com que o fotógrafo empreendedor tenha uma colocação melhor no mercado, né? E nessa questão, quando a gente fala de fotógrafo empreendedor com uma linguagem artística, é importante a gente ter a questão de autoria na fotografia, né? Que eu identifique, essa fotografia é do Fábio, sem precisar. Porque se tu tem uma fotografia que não tem uma identidade muito forte, ela pode concorrer com qualquer outra, né? Aí o comparativo, quando eu vou vender, é preço. Agora, se eu tenho uma fotografia, o Marcos Tiqueleiro fotografa com a luz assim, com essa característica, com um tipo específico de fotografia que quando tu vê, tu percebe que é dele, você só pode contratar dele aquela fotografia, né? E quando você vê uma fotografia que você faz um pouco de um jeito, um pouco do outro, você quer como aquele fotógrafo eu faço, você quer com essa luz eu faço, você quer com qualquer tipo de fotografia eu faço, o teu comparativo é o preço. Sim. Quando tu faz uma coisa que só tu faz, né, como é o artista, quem vê uma pintura do Picasso não precisa perguntar se é do Picasso, tu sabe que aquela pintura é do Picasso, tem a identidade dele ali, né, você não vai ter dúvida, por isso que o Picasso vale o que vale, né, uma pintura dele. Se eu ver uma pintura do Van Gogh, do qualquer artista, né, um fotógrafo artista que eu acho muito bacana, do Bigode, né, o Salvador Dalí. O Salvador Dalí tem fotografias fantásticas, né? Ele fazia tanto fotografia como direção de fotografia, né? Tem fotografias fantásticas, mas se tu vê uma pintura do Salvador Dalí, com certeza tu vai perceber que ela é do Salvador Dalí. Tu não precisa, né, será que é do Salvador Dalí? Não, tem a identidade ali. Então, trazer referências das artes, ter uma identidade, seja referência da pintura, do cinema, da literatura, de qualquer lugar, vai ter diferenciar no mercado. Com certeza. E agora, indo também para o lado um pouco do empreendedor por si só, muitas vezes os fotógrafos em si mesmo têm um pouco de medo de ir para, assim, montar uma empresa e talvez perder um pouco da parte artista deles, digamos assim. Qual a tua opinião sobre isso? Artista é um ser complicado, né? Por quê? Eu, quando estudava artes, de repente eu sempre gostei muito de vender, sempre fui muito do negócio, né? Desde criança, da escola, eu organizava a excursão para fazer viagem, eu vendia coisa, eu sou do brick, como se fala por aqui, né? E aí, quando eu fazia a graduação em artes, quando de repente eu vou atuar como marchand, que é um negociador de artes, é quem faz o meio de campo entre o artista e a pessoa que vai comprar a arte, né? E fazendo essa experiência, eu percebi que o artista, ele é muito apegado à sua obra, né? E aí ele pensa, mas eu vou pintar aqui, vou fazer, o marchand vai vender para outra pessoa e vai ganhar uma parte do dinheiro, né? E aí o artista, com ciúme da sua obra, né? Não, mas é a minha obra, eu sou apegado a esse trabalho. Então eu prefiro que o marchand não ganhe, mas ao mesmo tempo eu não vendo. Sim. Então eu ganho 100% de nada, em vez de ganhar 70% de alguma coisa, né? Falei uma porcentagem aleatória aqui, mas muitos artistas têm esse problema, de um apego à sua arte. De um acumulador da própria obra. De um acumulador da própria obra, exato. Então tem que ter esse cuidado. Quando o fotógrafo artista entra no mercado,
ele tem que se colocar no lugar que ele está no mercado. Quando ele está no lugar lá, é um artista que tem muita controvérsia, é esse que eu vou falar, que é o Romero Brito. Tem gente que adora ele, o pessoal da academia não gosta dele, né? Vê como mais uma questão de design do que de arte propriamente dita, questão de conceito e tudo mais, né? É um assunto mais complexo. Mas ele está no lugar de destaque dele, então ele pode, né, ostentar a arte dele. Só que se eu estou começando, se eu tiver apego pela minha arte, eu não vou me colocar no mercado, né? Então, é um cuidado que tem que ter, né? Sou artista, beleza? Sou fotógrafo artista, sou a estrela, não sei o quê, mas a gente vive de dinheiro. A gente não pode, não, eu faço o melhor trabalho do mundo e esse trabalho é meu, é autoral. Mesmo assim, a gente vive de dinheiro. Quando a gente se posiciona enquanto fotógrafo profissional, essa é a minha profissão. É com esse dinheiro que eu vou pagar o mercado, o aluguel, a gasolina do meu carro, vou trocar de carro, vou fazer a viagem no final de ano, vou comprar outra câmera, vou comprar outra lente, né? É o dinheiro que vai me manter, é o dinheiro da minha arte, digamos assim, né? Quando se trata a fotografia como arte. Mas eu tenho que, de novo, ter esse cuidado para não ter esse apego sentimental à minha obra, criar uma supervalorização que vai excluir ela do mercado, né? E por mais que o teu trabalho seja único, o valor de mercado continua sendo comparativo, né? Eu posso ser o mais caro? Posso ser o mais barato? Posso ser, né? Mas é sempre comparativo a outras pessoas que estão no mercado, né? Com um trabalho semelhante, obviamente, eu não vou comparar o cara top do mercado com equipamento. A gente sabe que só o equipamento não faz foto, mas equipamento facilita várias coisas, né? Eu não posso comparar o cara top, que tem o melhor equipamento, que tem muito conhecimento, com o cara que está iniciando, que tem um equipamento inferior, entre aspas, mas inferior, porque, né, se a gente falar de uma câmera full frame, uma câmera sensor APS-C, é inferior uma em relação... Tem a limitação do equipamento. Tem limitação do equipamento. Então não posso colocar todo mundo no mesmo saco. O valor é comparativo. Se eu me coloco artista, falando em fotografia enquanto arte, eu posso fazer uma fotografia extremamente lucrativa com equipamento de entrada, né? E aí qual é o recurso de monetizar isso, né? Muitos artistas, fotógrafos participam de exposições, participam de concursos fotográficos, é uma forma de renda muito interessante. Inclusive, fotógrafos que participam muito de concursos fotográficos, vai pegando a manha do concurso fotográfico. Como é que funciona? O que dá certo? O que o júri costuma levar em consideração? Qual é a foto que brilha o olho, né? Que é diferente das outras? Quando você participa lá de vez em quando, uma vez, talvez tu ganhe, talvez não, né? Mas quando você começa sempre a participar de vários concursos, tu percebe alguns padrões. É a prática, não adianta, né? Você vai pegando a prática. E também, às vezes, quando você falou um pouco da criatividade ali, muitas vezes quando você fala, nossa, eu sou uma pessoa criativa, então às vezes o pessoal gosta de fazer testes vocacionais e eu sou uma pessoa criativa e pensa, então eu vou ter talvez ir para lá das artes, talvez algo a ver com design. Só que se esquecem que a criatividade ela pode ser utilizada em outras áreas. Hoje em dia está bastante em voga, até um termo em inglês, que é o Creative Economy, que seria economia criativa. É justamente tu usar a criatividade, que às vezes você está usando na tua arte, ali na tua fotografia, a fim de trazer novas maneiras de você levar ela para o público, né? No caso, né, na economia, trazer outras formas de administração, outras formas de mostrar talvez no Instagram, buscar outras formas de marketing. Você não precisa estar focado só numa coisa, você pode usar, né, essas suas habilidades de uma forma geral. Até porque se produz muito conteúdo hoje, se produz muita fotografia, se produz muito conteúdo para rede social, todo dia muitas pessoas, a grande maioria delas está produzindo conteúdo, né? Então se busca um diferencial, né? Sempre que tem algo diferente, opa, isso aqui é diferente, isso aqui, né? Várias vezes tu vai acertar, várias vezes tu vai errar, mas o segredo é produzir muito para ter essa, né? Não é só a questão de criatividade. Tem uma frase do Pablo Picasso, que é, eu não sei se criatividade existe, mas quando ela chegar, ela vai me encontrar trabalhando. Né? Então, é 99% de transpiração e 1% de inspiração. Né? Então, tu não pode ficar esperando vir a inspiração para produzir. Não, eu tenho que estar produzindo, para daí, dentro da minha produção, eu perceber, né, e absorver a criatividade. É uma coisa de exercício. Como eu estava falando, tem pessoas que naturalmente têm facilidade em algumas coisas. Por exemplo, eu me esforcei ao máximo para aprender a tocar violão e cantar. Comecei a fazer aula 3 vezes, tentei muito e não consegui. Para mim não tenho o dom, eu até toco, sei as notas, mas é uma coisa mecânica.
Tem amigos meus que nunca fizeram aula, aprenderam com revista pela internet e tocam super bem. Então não vou ignorar que existe sim pessoas que têm mais facilidade criativa, tem pessoas que têm uma visão de composição, tá passando um lugar, nossa, que baita foto. Porque a foto, na verdade, a gente vê ela antes de colocar na câmera, né? Tu tá passando um lugar, tu nem tá com a câmera, que baita foto, posso fazer uma foto, né? E aí tu pega a câmera e coloca para dentro dela aquela imagem, mas tu vê ela, muitas vezes, claro que às vezes a gente vê pelo visor, mas muitas vezes tu vê ela sem nem estar com a câmera, né? Então, tem pessoas que têm mais facilidade, mas a pessoa que tem muita facilidade, tem muita criatividade, nunca vai ganhar da pessoa que é muito esforçada, né? Porque a pessoa que é muito esforçada, que faz muito, ela vai atingir, né, o resultado mais fácil do que a pessoa que é muito criativa e não faz. Então, se tu é criativo, naturalmente criativo, ou tem uma facilidade em criatividade, e tem o componente que é decisivo, que é o comprometimento, o esforço, a dedicação, né? Se tu tem a dedicação, o caminho para o sucesso é retilíneo. Com certeza. E agora também, falando um pouco para finalizar, mais do empreendedor e do artista, tudo então varia de acordo com os teus objetivos, né? Se a fotografia para ti talvez seja algo que simplesmente você gosta, talvez seja o seu hobby, talvez de forma mais amadora, tudo bem você ficar apenas no artista e não ter o lado empreendedor, vamos dizer, de certa forma. Mas sendo, então, de forma realmente profissional, que você queira ganhar a vida, né, trabalhar realmente com isso, o lado empreendedor você não tem como fugir, né? É algo totalmente necessário. Com certeza, tu tem que... É o que eu falei, quando tu é fotógrafo profissional, aquela é a tua profissão, tu não tem como não ser empreendedor, a menos que tu trabalhe para uma empresa, vou trabalhar para um jornal, vou trabalhar para uma produtora, vou trabalhar para uma revista, né? Aí tem alguém empreendendo por ti e tu vai trabalhar para aquela pessoa. Mas, via de regra, fora essas situações, o fotógrafo é empreendedor, né? O fotógrafo é empreendedor, é editor, é financeiro, né, uma série de profissionais na mesma pessoa. E mesmo se ele for trabalhar assim, numa revista, alguma coisa, ele vai estar dentro do empreendedorismo e não vai ter como fugir totalmente. Ele vai estar vendendo o tempo dele, ele vai negociar esse tempo dele, né? Ele vai desenvolver características que fazem ele um artista, um profissional único, né? Então, é algo que se complementa. Não tem como fugir. Então, finalizando aqui mais um podcast Tudo sobre Foto. Não esqueça de se inscrever aqui para continuar seguindo os nossos episódios, tanto no Spotify, tanto no YouTube. E se quiser, pode deixar seu comentário aqui embaixo também, que nós gostaríamos de saber as suas ideias sobre esse tema. Valeu, galera! Até a próxima.